sol da liberdade em raios lúcidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior, essa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, desvela a sorte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Guerra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Porque a terra mais arriba, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu centas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, os serpes da justiça clama forte, verás que o vinho teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra morada, entre outras vilas tem Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Declaro aberta a presente sessão. Tem a palavra pela ordem o deputado Kennedy Nunes, para tratar de assuntos da sessão. Uma questão técnica, senhor presidente. Este aplicativo, o Zoom, depois de um determinado tempo de duração da transmissão, ele começa a dar problemas de áudio e travamento de transmissão. Então, eu proporia que a coordenação pudesse nos enviar um novo link para daí sim começarmos a transmissão, porque não é só o áudio do secretário, mas a transmissão e a fala dos deputados houve muito travamento. É uma questão técnica somente. Só um minuto para responder a questão técnica. A assessoria técnica está analisando a ponderação do deputado Kennedy Nunes. Nós vamos tocando a sessão enquanto tenta-se resolver esse impasse. Senhores deputados, a presidência traz à pauta o PLC 001/2020, que trata da alteração da Lei Complementar 677. Basicamente, ela versa sobre o pagamento de licenças-prêmios e é uma das medidas que foram tomadas fruto daquela reunião entre a Assembleia Legislativa, o Poder Judiciário, o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Nós não podemos implementar essa redução de despesa sem que haja a deliberação do plenário. A matéria já tramitou na Comissão de Finanças e na Comissão de Justiça, não nessa ordem necessariamente. A presidência, respeitando aquilo que nós acordamos, consulta os senhores líderes se nós podemos deliberar sobre essa matéria na sessão de hoje. Deputado Mauro de Nadal, vice-presidente. De acordo, senhor presidente, até porque essa matéria foi uma matéria já discutida em outras reuniões de liderança e até mesmo na mesa diretora da casa, não vejo óbvio nenhum a tramitação e votação dessa matéria hoje.
Deputado Mauro, ok. Deputada Paulinha. Deputado Vampiro. Pela ordem, presidente. Deputada Luciane. É a palavra a deputada Luciane Carminati. Eu só quero fazer uma retificação. Na verdade, a Comissão de Finanças não teve nenhuma reunião. A nossa primeira reunião da Comissão de Finanças é amanhã. Então, essa matéria não passou pela nossa comissão. Só isso, presidente. Ela foi aprovada na Comissão de Finanças antes do período. Questão de ordem, presidente. Deputado Vampiro. Só um minuto, por favor, deputado Vampiro. Consulta a deputada Luciane Carminati se está satisfeito o questionamento de Vossa Excelência. Sim, só porque não teve reunião virtual, na verdade. Senhor presidente, deputado Marcos Vieira. Só um minuto, deixa eu encerrar a questão de ordem da deputada Luciane Carminati. Não é só isso, presidente. Presidente, Que quando foi tratado, a matéria não tramitou tinha esse ritual, né? Só um pouquinho, não dá de falar mais de um de cada vez, senão fica difícil de entender. Eu vou dar a palavra a todos, não tenho preocupação com isso. Deputada Luciane Carminati, a matéria tramitou na Comissão de Finanças no dia 11 de março de 2020. Respondida a questão de ordem da deputada Luciane Carminati, quem pediu a palavra pela ordem? Deputado Vampiro. Deputado Vampiro. Boa tarde, presidente. Boa tarde, mais colegas. De acordo, obrigado. Deputado Sargento Lima. Presidente. Deputado Sargento Lima. Deputado Zé Milton pede a palavra. Deputado Zé Milton Schaeffer. Presidente, eu tive um problema técnico aqui no Sombrio, aqui, eu precisava saber qual é a matéria, porque eu fiquei fora. Sem problema. É o PLC 001-2020, que altera a Lei Complementar 677, dispõe sobre a suspensão de pagamento de conversão, oriundo de conversão de licença-prêmio em pecúnia, dos servidores titulares do cargo em provimento efetivo do quadro da Assembleia. É uma das medidas incluídas naquela reunião entre os poderes e que ficou decidida. Sem a aprovação desse projeto de lei complementar, nós não podemos dar sequência à implementação dessa medida de economia. Obrigado. Deputado Marcos Vieira, senhor presidente. Deputado Marcos Vieira tem a palavra. Senhor presidente, eu concordo que seja colocado na ordem do dia, até porque realmente esse projeto de lei complementar tramitou na Comissão de Finanças, e se não me falha a memória, eu fui o relator da matéria, convalidando o relatório e voto da Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Marcos Vieira, ok. Deputado Kennedy Nunes. Senhor presidente, o PSD aceita e também já indica a votação para aprovar. Deputado Fabiano da Luz. PT de acordo, senhor presidente. Deputado Ivanates. O PL de acordo e também indica voto favorável, senhor presidente. Deputado João Amin. O PP indica voto favorável, presidente. Zé Milton, eu já te mandei por WhatsApp o que trata o PL agora. Deputado Rodrigo Minuto. De acordo, presidente. Deputado Nazareno. Ordem, senhor presidente. Sargento Lima. Deputado Nazareno Martins. Senhor presidente, sou a favor e já também dou o voto favorável. Ok. Deputado Sargento Lima. A favor e encaminho o voto favorável, senhor presidente. Obrigado. Deputado Sérgio Mota. A favor, senhor presidente. Deputado Bruno Souza. A favor, presidente, e encaminho também o voto positivo. Deputado Jair Mioto. Favorável, senhor presidente. Ok. Havendo, então, concordância, a unanimidade dos senhores líderes, a matéria vai à discussão e votação. É projeto de lei complementar, precisa ser votado em 2 turnos e votação da redação final. Tendo em vista a relevância e a urgência, a presidência vai fazer as 2 votações e também a votação da redação final da matéria. Consulto a assessoria se a votação pode ser no painel. A votação poderá ser feita no painel.
Em discussão, PLC 001-2020. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação no painel, votando sim, aprova, votando não, rejeita. Está aberto o painel de votação, senhores deputados. Ao final da votação, para orientar e para facilitar o nosso trabalho, eu vou fazer a repescagem daqueles votos que não estiverem no painel para que os deputados possam se manifestar. Está aberto o painel de votação. Alguns deputados que não conseguiram entrar. Os deputados que não conseguiram entrar no link podem manifestar o voto através do WhatsApp. Coordenadores? Ok. Assim, eu vou fazer a repescagem no final. Voto favorável, senhor presidente. Deputado Vicente Caropreso. Deputado Vicente Caropreso, registrado o voto de Vossa Excelência. Favorável, Vampiro também. Ao final, eu faço a repescagem daqueles que não apareceram no painel. Deputada Ada De Luca, seu voto não aparece no painel. Deputado Vicente Caropreso já votou sim. Deputado Felipe Estevam. Deputado Titão está votando sim, senhor presidente. Deputado Titão votou sim. Deputado Felipe Estevam. Deputado Ivan Nats. Sargento Lima vota sim, senhor presidente. Deputado Sargento Lima, sim. Deputado Ivan Voto Nats. favorável, senhor presidente. Registrado o voto de Vossa Excelência. Deputado Gessé. Presidente, voto sim. Eu estou com dificuldades aqui até de registrar minha presença, se for possível. A presença de Vossa Excelência está considerada e o voto sim também. Presidente, apareceu meu voto? Deputado Laércio Schuster. Apareceu, deputada Ada. Obrigado. Deputado Laércio Schuster, nosso aniversariante do dia. Parabéns, muita saúde e muitas felicidades. Deputado Luiz Fernando Vampiro, já declarou voto sim. Deputado Marcos Vieira, já declarou voto sim. Deputado Moacir Sopelsa. Voto sim, senhor presidente, e aproveito para registrar a minha presença também. Está registrada a presença de Vossa Excelência. Deputado Nazareno Martins já declarou voto sim. Deputada Paulinha. Deputado Rodrigo Minotto. Voto sim, presidente. Voto sim, deputado Rodrigo Minotto. Deputado Titão já declarou voto. Deputado Sargento Lima também. Deputado Sérgio Mota. Eu quero não está entrando, mas voto sim. Deputado Valdir Cobalcini. Voto sim, senhor presidente. Daqui a pouco, às 3 horas, nós vamos estar ao vivo no canal do YouTube. Deputado Felipe Estevam. Voto sim, Vossa Excelência. Ok, deputado Felipe Estevam, então está encerrada a votação. Votaram. O sistema é híbrido. Votaram 36 senhores deputados. Colhemos o Isso que é resultado. o presidente, né? Presidente híbrido. 36 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovada a matéria em sede de primeiro turno. A presidência encerra a presente sessão e convoca outra extraordinária para 16 horas e 19 minutos. Está encerrada a presente sessão. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Passemos de imediato à ordem do dia. Votação do PLC 001-2020, que altera a Lei Complementar 677. A votação também é no painel, pois se trata de projeto de lei complementar. Solicito a abertura do painel para votação. Está aberto o painel, senhores deputados. Votando sim, aprova a matéria. Votando não, rejeita. Deputado Vicente Caropreso, vota sim, senhor presidente. Estou com problema de senha. Registrado o voto de Vossa Excelência, sim. Voto sim, senhor presidente. Felipe Estevam. Deputado Felipe Estevam, sim. Eu acho que aqui vai ter. Vampire também.
Senhor presidente, não foi aberta a votação ainda. Kennedy vota sim. Eu vou fazer a chamada que vai ficar mais fácil. Deputada Ada de Luca. Voto sim, senhor presidente. Deputado Altair Silva. Sim, senhor presidente. Deputada Ana Campanholo. Sim, senhor presidente. Deputado Bruno Souza. Sim, que eu não sei nem o que é. Sim, senhor presidente. Deputado Coronel Mocelin. Sim, senhor presidente. Deputado Vicente Caropreso. Voto sim, senhor presidente. Deputado Fabiano da Luz. Sim, senhor presidente. Deputado Felipe já votou. Deputado Fernando Krelin. Meu voto é sim, presidente. Deputado Ismael dos Santos. Voto sim, senhor presidente. Deputado Ivan Nats. Eu voto sim, presidente. Deputado Jair Mioto. Voto sim, senhor presidente. Deputado Jair Comper. Voto sim, senhor presidente. Deputado Gessé Lopes. Voto sim, presidente. Deputado João Amin. Voto sim, presidente. Deputado José Milton Schaeffer. Deputado Kennedy já votou sim. Deputado Laércio Schuster. Deputada Luciane Carminati. Sim, presidente. Deputado Luiz Fernando Vampiro. Sim, presidente. Deputado Márcio Machado. Sim, presidente. Deputado Marcos Vieira. Presidente, meu voto também é sim. Deputada Marlene Fengler. Sim, presidente. Deputado Maurício Scudilarchi. Sim, senhor presidente. Deputado Mauro de Nadal. Meu voto é sim. Deputado Milton Obos. Sim, senhor presidente. Deputado Moacir Sopelsa. Voto sim, senhor presidente. Deputado Nazareno Martins. Voto sim, senhor presidente. Deputado Neodi Sareta. Sim, presidente. Deputado Nilson Berlanda. Sim, senhor presidente. Deputada Paulinha. Deputado Paulo Wessel. Presidente. Deputado Ricardo Alba. Voto sim, senhor presidente. Deputado Rodrigo Minotto. Voto sim, presidente. Deputado Romeu Titon. Voto sim, senhor presidente. Deputado Sargento Lima. Voto sim, senhor presidente. Deputado Sérgio Mota. Voto sim, senhor presidente. Deputado Valdir Cobalcini. Voto sim, senhor presidente. Deputado Valnei Weber. Voto sim, senhor presidente. Está encerrada a votação, colhemos o resultado. 37 votos sim, nenhuma abstenção, nenhum voto não. Está aprovada a matéria em sede de segundo turno. A presidência encerra a presente sessão, convocando outra extraordinária para as 16 horas e 24 minutos. Está encerrada a presente sessão. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Passemos de imediato à ordem do dia. Votação da redação final do PLC 01/2020, que altera a Lei Complementar 677. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria em sede de redação final. Passemos agora aos projetos não capeados. Há um requerimento de convocação à presidência. Da cozinha. Alguém pediu a palavra pela ordem? Não. Há um requerimento de convocação de autoria do deputado Milton Obos. A presidência dá preferência para que possamos discuti-lo e votá-lo. É o requerimento número 312, autor deputado Milton Obos. Requer a convocação do secretário de Estado da Saúde e do secretário de Estado da Defesa Civil para prestar esclarecimentos a respeito da contratação de fornecimento de hospital de campanha, processo SDC 1262 de 2020. A convocação seria para amanhã, às 14 horas. Em discussão. Senhor presidente, para discutir. Tem a palavra o autor, deputado Milton Obos. Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, deputados, como
Essa contratação foi feita pela Defesa Civil do Estado e nós entendemos que a Comissão de Defesa Civil, junto com toda a Casa, deveria ouvir o secretário da Defesa Civil e nós pedimos para que incluísse junto o secretário Elton, porque todos nós presenciamos hoje na abordagem feita que todas as respostas são evasivas e esse contrato é um contrato que, ao meu ver, tecnicamente olhando, isso é simplesmente para que o governo tire foto e faça publicidade, porque tecnicamente é jogar milhões e milhões, quase 50 milhões fora, comparativo ao custo das UTIs dos hospitais, com isso que está sendo contratado, além de pagar por serviços que não sabe se vai ser executado. Se a pandemia durar mais tempo, vai ficar lá a metade do tempo subutilizado, nós vamos estar pagando essa fortuna, R$ 4.300 por leito dia. Não dá para se admitir um contrato desse sendo feito em menos de 24 horas pela Defesa Civil, que, ao meu ver, deveria ter sido feito pela Secretaria de Estado da Saúde, e tem muita coisa a ser explicada, existe prevaricação, existe direcionamento, existe superfaturamento pelas próprias famílias demonstrando, e por isso eu queria pedir a colaboração e também a participação de todos os senhores e senhoras deputadas para que nós pudéssemos ouvir os dois secretários do dia de amanhã, para que daí sim nós possamos tomar uma atitude conjunta na casa, fazendo com que esse contrato possa ser sustentado, porque não tem justificativa de se fazer um contrato desse em Santa Catarina. Essa é a minha senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, deputado Sargento Lima. Continue em Deputado Marcos discussão, Vieira. palavra pela ordem, deputado Marcos Vieira e depois deputado Sargento Lima. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, não tenho dúvida de que o meu voto será favorável ao requerimento apresentado pelo eminente deputado Milton Lopes. A imprensa catarinense já estampa como principal manchete a ligação da empresa ou da ONG Mahatma Gandhi com familiares da cidade de Biguaçu. Não tenho dúvida de que, se for comprovado essa ligação com a cidade de Biguaçu, o caso é grave. E, de qualquer forma, senhor presidente, amanhã, ao final da reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, nós também estaremos instalando a comissão especial fixada pela Assembleia Legislativa, criando essa comissão especial para examinar a execução fiscal, orçamentária e financeira de todos os recursos que estão adentrando ao Fundo Estadual de Saúde. Realmente é muito importante. Na minha fala hoje à tarde, senhor presidente, endereçada ao secretário da Fazenda, eu mostrei no vídeo que gravei a incongruência do governador Carlos Moisés. Numa entrevista que ele concedeu à imprensa catarinense no dia 30 de março, ele disse peremptoriamente que Santa Catarina é dotada de uma infraestrutura hospitalar adequada para abrigar leitos de UTI, e de outras situações para atender a demanda do coronavírus. Mas, inexplicavelmente, no dia 8 de abril, o senhor governador, em outra entrevista coletiva, vem a público e diz que lançou o edital para a contratação de um hospital de campanha a ser construído na cidade de Itajaí. É pertinente, sim, o requerimento do deputado Milton Lopes, e não tenho dúvida de que amanhã, na presença do secretário de Estado da Defesa Civil e com o retorno do secretário Elton da Saúde, até porque as perguntas que foram feitas a eles não foram respondidas, no meu haver, de forma adequada, é realmente muito pertinente esse requerimento e o meu voto é sim, senhor presidente. Deputado Sargento Lima, tem a palavra para discutir o requerimento. Senhor presidente, gostaria de dizer que sou positivo em relação ao requerimento do deputado Milton Lopes. Eu quero saber se algum deputado se sentiu completo nos questionamentos que foram feitos ao secretário Elton. Nenhuma das respostas ali eu senti uma positividade assertiva mesmo em relação às respostas que fazem referência a esse hospital de campanha a ser montado em Itajaí. Eu acredito que essas perguntas elas deveriam sim ser direcionadas ao secretário da Defesa Civil
e até porque foi ele que é o autor de todo esse imbróglio, no meu entendimento, um imbróglio mesmo ali, que não consegue trazer uma explicação para a sociedade que nos é cobrado. Então, é o positivo mesmo ali, junto com o deputado Milton Alves, quero parabenizar ele pela atitude e parabenizar essa casa também, e questionar a todos os demais deputados que fizeram perguntas ao secretário se sentiram satisfeitos ali com as respostas que fazem referência à construção desse hospital de campanha na cidade de Itajaí. Continue em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Ismael. Pela ordem. Deputado Kennedy também. Deputado Kennedy inscrito. Paulo Esse. Paulo Esse inscrito. Quem fala primeiro, deputado presidente? Deputado Ismael. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. De fato, acompanhamos com muita atenção a conferência que tivemos aí com o secretário de Saúde. Muitas indagações ficaram em aberto, daí a nossa ratificação ao pedido do deputado Milton Alves. Eu acho que, principalmente, nós precisamos ter respostas qual é o plano de ação. Um plano de ação que nos vai dizer quais são os prazos, qual é a data de instalação, quais são os recursos dispendidos, se haverá efetivamente uma outra proposição de hospitais de campanha em outras regiões do estado de Santa Catarina, enfim, questionamentos ficarem abertos e que é importantíssima uma nova oitiva aí dos nossos secretários da Defesa Civil e da Saúde para que possamos dar, de fato, uma resposta às demandas e aos questionamentos que a mídia e a população têm nos feito em todo o estado de Santa Catarina. Obrigado, presidente. A palavra do deputado Kennedy Nunes. Depois do deputado Kennedy, a deputada Ada, presidente. Depois do deputado Paulo Esse, depois do deputada Ada. Senhor presidente, eu entendo, eu concordo com o chamamento do secretário de Defesa Civil. Discordo um pouco de chamarmos novamente o secretário de Saúde, porque senão vai ser mais uma live dele, mas eu entendo que seria de forma muito importante se nós convocássemos também alguém do processo de licitação da Secretaria de Administração. Digo isso porque eu soube que a Secretaria de Administração não foi sequer consultada ou foi permitida a participação da Secretaria de Administração. Então, como o assunto é o contrato com o hospital de campanha e a empresa lá do interior de São Paulo, eu entendo que nós deveríamos, sim, de chamar o secretário de Defesa Civil e também alguém da Secretaria de Administração para falar sobre o procedimento que foi feito. Obrigado, senhor presidente. Deputado Paulo Essel. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, todos ficamos certamente perplexos com a apresentação do secretário Elton da Saúde, porque em todas as indagações realizadas a ele a respeito desse famigerado hospital de campanha, em nenhuma delas houve uma resposta consistente, uma resposta afirmativa, uma resposta, digamos assim, que passou para a gente uma certeza da decisão. E em todas as oportunidades, o secretário transferiu a responsabilidade para a Defesa Civil sobre essa contratação. Então, eu quero cumprimentar o deputado Milton por essa iniciativa. Tenho certeza que essa casa, em decorrência desta audiência, desta tarde, tomaria medidas, né? E as medidas precisam ser na velocidade, com certeza na velocidade do vírus. Então, sou totalmente favorável à convocação e acho importante, deputado Kennedy, a convocação, de fato, de ambos os secretários, justamente para que a gente possa fazer, de certa maneira, de forma respeitosa, uma certa acariação, se for necessário, entre ambos, né? Porque a informação do secretário de Saúde foi que toda a responsabilidade dessa contratação se deu por parte da Defesa Civil. E, então, por isso, a importância da presença de ambos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Tem a palavra a deputada Ada Deluc e depois a deputada Marlene Fengler. Mauro de Nadal também se inscreve, senhor presidente. Inscrito. Senhor presidente, caros colegas, eu estarei junto com o deputado Ismael e o deputado Milton, porque eu me senti não respondida, com respostas muito evasivas. Eu acho que todos os parlamentares também. E o que está faltando, eu acho, por parte do governo, é nos trazer e trazer à sociedade e à própria imprensa um planejamento.
e não o mimimi de sempre. Entende? Então, essa é a angústia que estamos todos nós. Então, parabéns, deputado Milton, parabéns, deputado Ismael. Estamos juntos. Deputada Marlene Fengler. Penso que todos os deputados ficaram sem as informações ou sem as respostas que esperavam, e por consequência a sociedade catarinense ficou mais uma vez sem respostas. Mas o que eu queria também era sugerir que o tempo fosse maior, para que todos os deputados pudessem fazer pelo menos uma pergunta, que eu acho que seria mais democrático, e acho que todos nós temos perguntas a fazer. Acho que ficou bom do jeito que foi melhor do que o outro dia, mas ainda assim eu acho que seria melhor que fosse que todos os parlamentares pudessem se manifestar, claro, respeitando um tempo aí de 1 minuto, 2 minutos, mas que todos nós pudéssemos participar. Deputado Mauro de Nadal. Senhor presidente, eu ouvi, os colegas deputados também, toda a manifestação do secretário de Estado da Saúde, né? Entendo perfeitamente o requerimento do colega deputado Milton Obos, porém, vejo que é desnecessário a vinda novamente do secretário de Estado da Saúde, até porque o fato o qual nós queremos questionar é justamente essa questão do hospital de campanha. Então, o secretário de Saúde já foi clássico quanto a isso. Disse que a responsabilidade desta licitação foi da Defesa Civil. Também posso estar até enganado quanto a isso, mas eu entendo que no momento em que nós fizemos toda a estruturação daquela pasta, Defesa Civil, a gente também deu a liberdade para que todos os processos licitatórios afetos à pasta fossem feitos pela própria pasta e não pela Secretaria de Administração. E aí eu gostaria de ouvir até o deputado Milton Obos, que ele também já foi secretário desta pasta, para que ele possa dar um pouquinho de mais clareza a esta minha dúvida. Se for nesta linha de pensamento que eu desenvolvi, eu acredito que seria necessário somente a vinda, então, da Defesa Civil para essa conversa. Palavra do deputado Milton Obos. Sargento Lima, posteriormente, senhor. Depois do deputado Sargento Lima e depois do deputado Ivanates. Só para explicar... Pois, Maurício. Eu achei estranho, por exemplo, lá na Defesa Civil se criou a condição da Defesa Civil fazer as suas próprias licitações com os recursos do Fundo Estadual da Defesa Civil, né? Por ser caráter emergencial e tudo mais, né, que a Secretaria de Administração não permitia que outros órgãos fizessem registro de preço, por exemplo, passou a permitir que a Defesa Civil fizesse. O que estranhamos nessa licitação, primeiro que os recursos são do Fundo Estadual de Saúde. Se olharem lá na planilha do edital, não é Fundo Estadual da Defesa Civil, é Fundo Estadual de Saúde, né? É algo afeto à saúde, que está instalando os leitos de UTI, que tem capacidade técnica para poder acompanhar, e a Defesa Civil, por mais que ela tenha expertise no comando disso, pelo menos tem protocolos lá que não foram adotados, mas, a meu ver, recebeu um prato feito para essa licitação, tanto é que ela foi feita de forma muito rápida, em menos de 24 horas. Ninguém da Defesa Civil tem expertise para fazer isso. Então, eu quero entender por que a Defesa Civil ficou com esse ônus de fazer uma licitação que não lhe afeta, né? E uma licitação feita com tanta obscuridade, com tanta falta de transparência, com erros grotescos e principalmente com prejuízo ao Estado que beira a 50 milhões de reais só nessa licitação. Se botar esses mesmos 100 leitos nos hospitais de Santa Catarina, a economia operacional de 6 meses chega a 50 milhões de reais. Então, nós não podemos admitir que isso seja feito à luz do dia no nosso estado de Santa Catarina.
talvez não precisasse pedir a vinda do secretário da Saúde e tentar fazer com que o secretário da Defesa Civil explique tudo. Eu acho que ele não vai explicar. Talvez eu incluí a da Secretaria da Saúde, porque realmente o secretário de Saúde não respondeu. Ele não respondeu quase nada das nossas perguntas. Mas podemos dar um outro momento. Eu acredito que ouvindo o secretário da Defesa Civil já nos vai permitir. Eu não queria tomar uma medida, eu acho que nenhum de nós deputados, de um processo de sustação de atos, que é o que eu acho que seja esse processo, sem ouvir todas as partes, né? Por isso que é importante nós ouvirmos o secretário da Defesa Civil, para daí nós tomarmos essa decisão e não permitir que o Estado de Santa Catarina cometa essa atrocidade contra o povo, contra a saúde pública, contra os hospitais, né? E principalmente jogando dinheiro fora como se está jogando. O Marieta precisa lá de 80 milhões para terminar. Só o que estão jogando fora aqui dá quase 50. Daria para quase terminar o Marieta. Não podemos admitir isso. Eu acho que o dinheiro está muito fácil no governo de Santa Catarina, os cofres estão cheios, né? E por isso que eu fiz essa colocação. Concordo com os demais pares, se acharem que não devemos trazer o secretário Elton, para mim tudo bem, mas o secretário da Defesa Civil acho que é importantíssimo para ver o que ele pode esclarecer das dúvidas que temos, de tantas perguntas que todos nós temos sobre um processo licitatório de menos de 24 horas, sem transparência nenhuma no Estado de Santa Catarina. Muito obrigado, deputado Milton. Presidente. O deputado Milton Obres faz o requerimento, então a convocação seria só para o secretário da Defesa Civil. Mas, senhor presidente, pelo deputado Marcos Vieira ainda, senhor presidente. Estão inscritos o deputado Sargento Lima, o deputado Ivanates e agora o deputado Marcos Vieira para a réplica. Também, presidente. Deputada Luciane. Deputada Luciane também está inscrita. Deputado Sargento Lima. Vicente Caro Preso também. Inscrito, deputado. Senhor presidente, se a gente colocar a palavra evasivo no Google e clicar em imagens, com absoluta certeza vai aparecer a foto do secretário de Saúde. Não vejo necessidade nenhuma da permanência dele amanhã nessa reunião. Reunião de hoje, se não fosse pela intervenção inteligente e pela forma que ela foi estruturada pelo deputado Sareta, eu acredito que ela conseguiria ser tão ruim quanto aquela reunião que foi feita com o governador do estado de Santa Catarina. Muito se disse, pouquíssimo se falou, então a necessidade dele, a capacidade dele de dar explicações ficou bem clara hoje para todos os deputados. Também não vejo a necessidade dele para amanhã, mas agora a presença do secretário de Defesa Civil para amanhã seria muito importante, muito inteligente, e permaneço, mesmo com essa alteração da presença, para mim, dispensável do secretário de Saúde, não temos o menor problema em amanhã participar dessa reunião aí, de forma. O que tinha que se estruturar melhor ali seria o ponto a ponto, 3, 4 perguntas na sequência, dá tempo da pessoa, não dá o tempo necessário para o interlocutor ali responder essas perguntas de forma efetiva, né? Mas, como eu disse hoje, quem salvou a reunião hoje aí foi o presidente da Comissão de Saúde. Parabéns ao deputado Sareta. Deputado Marco Vieira para a réplica. Senhor presidente, talvez... Senhor presidente. Senhor presidente. Deputado Ivanates em seguida. Senhor presidente, eu quero, senhor presidente, vou concordar com a maioria, mas eu entendo também ser necessário o comparecimento do secretário de Estado da Saúde, tendo em vista uma afirmação de Sua Excelência na audiência pública de hoje à tarde, e que os senhores deputados talvez não se aperceberam. Quando ele disse, foi eu, secretário, que fiz a indicação para a Defesa Civil da necessidade da construção de um hospital de campanha. O secretário da Saúde vi responder do porquê fez essa indicação, qual a necessidade. Se o governador do estado, em entrevistas anteriores, tinha dito que Santa Catarina é um estado que é bem dotado de hospitais, bem distribuído, e que são cerca de 96 hospitais que têm condições de ter leitos de UTI. E mais, o secretário de Estado da Saúde tem que responder para a população catarinense porque se constrói um hospital de campanha com leitos de UTI na contramão exatamente dos outros estados, aonde os outros estados se tiram dos hospitais de referência as pequenas e médias complexidades e põem nos hospitais de campanha
para ficar livre para a alta complexidade. E aqui não, vai ser diferente. A alta complexidade vai exatamente ficar no hospital de campanha. E é o secretário de Estado da Saúde que tem que dar essa explicação para todos nós catarinenses. Mas eu vou pela maioria, se a maioria desejar dispensar o secretário da Saúde, concordo, mas se a maioria também for pela convocação do secretário da Saúde, que seja dos dois, o secretário de Defesa Civil e o secretário de Estado da Saúde. Deputado Ivan Nats, depois deputado Carol Preso, depois deputada Luciane, em seguida deputado Maurício Scudilarc. Senhor presidente, senhores deputados, eu fui o primeiro, junto com a bancada dos meus colegas deputados, a fazer levantamentos com relação às questões do contrato com esse hospital emergencial. Já na semana passada fiz algumas observações, nós gravamos um vídeo, enfim. Então, eu estou acompanhando isso desde o começo. Deputado Milton Óbidos, esse aqui é o processo de licitação, senhores deputados. Isso aqui é o processo de licitação da escolha. Ele começou exatamente dia 7/4, às 15h21, e teve como último ato ontem a composição da Comissão de Fiscalização do Contrato. Toda essa documentação aqui é que decidiu pela escolha da empresa. Aqui, inclusive, está o mandado de segurança ajuizado pela empresa vencedora, o aval do governador do estado, toda a história desse contrato, que agora, né, o jornalista Marcelo Lula publica e pegou fogo no quartel. Né? Parece que está pegando fogo no quartel nesse momento lá e o Lula está comunicando. O que acontece? Todo esse processo aqui, ele durou, como outros deputados já falaram, o deputado Milton Óbidos falou, 24 horas. Exatamente 24 horas. A empresa que apresentou o menor preço de toda a licitação, ela foi desqualificada simplesmente porque ela não apresentou uma planilha que o edital exigia. Uma planilha. E ela não foi intimada para colocar novamente essa planilha no processo. Ela deve ser convidada, notificada a apresentar a planilha. Eu estou falando de um processo de 77 milhões de reais, que a licitação durou 24 horas e a empresa que apresentou o menor preço foi desqualificada porque não apresentou uma planilha. Uma planilha que ela mesmo podia fazer a qualquer momento. E o edital, senhores deputados, no item 1.4, previa a intimação da empresa que não apresentasse algum documento, que faltasse algum documento. Então, esse edital aqui, ele começou com a diretora de gestão de riscos lá da Defesa Civil. Ele começou com ela e quem acabou homologando o resultado foi ela também. Deixa eu procurar o nome dela certinho aqui. Está aqui na primeira página, só por aqui. É a Janine Silveira dos Santos Siqueira. Ela que começou todo o procedimento e foi ela que homologou o resultado da licitação aqui ao final. Então, eu queria fazer esses esclarecimentos para Vossas Excelências, porque eu acho extremamente interessante o posicionamento do deputado Kennedy Nunes, de a gente ouvir o secretário de Defesa Civil, até porque eu e o deputado Lima já apresentamos uma manifestação junto ao governo do Estado com relação a decisões que o secretário vem tomando, e também, como bem colocou o deputado Lima, de nós convocarmos a Janine Silveira dos Santos Siqueira, porque foi ela responsável por toda a licitação, por todo o processo licitatório. E era extremamente importante que ela viesse aqui explicar para a gente por que ela desqualificou a empresa que apresentou o menor preço, por que ela não oportunizou essa empresa de juntar a documentação e essa relação de advogados, né, com o chefe da Casa Civil, Douglas Borbas, e outros detalhes aí. É totalmente dispensável a convocação do secretário de Saúde, porque nesse edital
não tem a participação do secretário de Saúde. O secretário de Saúde não participa desse processo. O processo é todo feito pela Defesa Civil, homologado pela Defesa Civil, e tem o aval do governador do estado, só. Então, não tem participação do secretário de Saúde aqui nesse procedimento. Então, se a gente vai convocar o secretário de Defesa Civil para falar desse procedimento, nós devemos convocar o secretário de Defesa Civil, porque só lá tramitou isso. E também aproveitar, muito bem colocado, para ouvir a diretora Janine Silveira dos Santos Siqueira, que é ela que fez todo esse procedimento, que agora está sendo questionado por todos aqui na Assembleia e pelo povo catarinense. Então, para concluir, eu sugiro a convocação do secretário da Defesa Civil e da diretora de gestão, que foi a que procedeu todo esse processo. É o encaminhamento que eu faço, presidente. Estão inscritos ainda o deputado Vicente Caropreso, deputada Luciane Carminati e deputado Maurício Scudilac. A presidência informa o deputado Ivan Nates que não há previsão legal para a convocação dos servidores, tão somente dos secretários de Estado. Tem a palavra o deputado Vicente Caropreso. Senhor presidente, a deputada Paulinha parece que está apresentando febre, e ela, como líder do governo, pediu para que eu comunicasse de que o secretário que está sendo solicitado para comparecer virá tranquilamente. É o secretário João Batista Cordeiro, que é o secretário da Defesa Civil. Agora, eu acho importante que o secretário da Saúde também venha, porque o secretário da Defesa Civil, ele cumpriu uma determinação de fazer um contrato global. Por exemplo, quem é que monta a equipe médica? Não é a Defesa Civil. Quem é que dá a necessidade do número X de leitos, de equipamentos que devam constar nesse referenciamento? Então, tem esse processo tem todo a ver com saúde. Aliás, só tem a ver com saúde. A Defesa Civil, é lógico, ela é importante por cumprir o papel num momento de crise, de grave crise dessa pandemia. E, em determinado momento, o governo deve ter definido como estratégica a contratação desse hospital de campanha. Então, eu acho importante, né, que seja colocado a necessidade da urgência e da pertinência de contratação dessa estrutura. Esse é o meu parecer. Ok, deputado Vicente Caropreso, realmente a deputada Paulinha, líder do governo, encaminhou ofício à presidência, dizendo que o secretário da Defesa Civil está à disposição. Nós estamos tratando aqui de um requerimento de convocação. Tem a palavra a deputada Luciane Carminati. Então, primeiro eu quero enaltecer a condução desta reunião com o secretário, desta convocação. Acho que a gente precisa aqui enaltecer, de fato, o quanto o deputado Sareta fez uma boa condução. Acho que 11 parlamentares representando todos os partidos e mais a Comissão de Saúde, na figura do vice-presidente e do próprio presidente, merecem aqui todos os nossos elogios. Eu confesso que em várias outras questões eu até senti que houve uma certa resposta, né? Número de leitos, a preocupação com os hospitais regionais, equipamentos, a gente está acompanhando isso, de fato tem problemas, tem problema com o mercado, tem a disputa com outros países e assim vai. Muito embora eu não consiga entender como é que o regional de Chapecó, que está pronto, ele não pode ser todo colocado em funcionamento. Também o de Lages e também o de Itajaí.
E aí, o que para mim ficou assim bastante incomodativo, porque eu não estou convencida, é com relação, primeiro, à necessidade desse hospital de campanha. Eu não estou convencida quanto à necessidade, não estou convencida quanto à localização, e fiquei com uma tremenda dúvida, porque eu entendi quem fez, mas eu não entendi quem decidiu. Acho que a questão central para nós é quem decidiu sobre a necessidade desse hospital. Essa é a grande questão. Então, eu concordo que nós tenhamos que trazer, sim, a saúde agora e também trazer a defesa civil. E também acredito que nós não vamos terminar amanhã isso, porque a partir das falas de amanhã, novas informações devem vir do ponto de vista das contradições que estão aparecendo. Então, eu volto a dizer, não está claro quem decidiu sobre a necessidade desse hospital, a localização e a forma como foi feita. Então, penso que a gente tem aí uma boa caminhada pela frente, mas acredito que os deputados estão bem cientes, né, do tamanho dessa situação e dessa problemática. É só isso, presidente. Obrigada. Deputado Maurício Scudilarc. Obrigado, senhor presidente. Acho que a deputada Luciane anda fazendo um curso de criminologia para delegado, né? Ela já está com as investigações muito pertinentes, por sinal. Eu tenho aqui a cópia do contrato feito com esse hospital psiquiátrico espírita, Mahatma Gandhi, né? E aqui o que diz? Com sede na rua Duartina, 1308, bairro Vila Soto, CEP tal, escrita CPF tal. Propositadamente, eu entendo, não consta nem a cidade, que era para não chamar a atenção. Não diz que é de Catanduva, São Paulo. E o que me estranha também, já que a deputada Luciane falou, é que o secretário de Defesa Civil, em toda essa pandemia, foi um ilustre desconhecido. Ele não apareceu nunca. Na véspera de assinar esse contrato, ele apareceu naquela live do governador. Ele estava lá sentado junto na live. Eu fiquei estranhando, digo, mas o que, né? Ele nunca tinha aparecido ali. Então, como diz a deputada, ele foi chamado naquele momento para fazer esse contrato que alguém queria que fizesse e que queria que fizesse com essa empresa. Porque o ideal era nas lives do governador ele dizer, então, que mudou de ideia, porque lá atrás ele disse, como o deputado Marcos Vieira apresentou, que a estrutura hospitalar de Santa Catarina comportava UTIs, o atendimento, o aprimoramento de toda a saúde do Estado, e, de repente, não mudam de opinião e contratam um hospital espírita lá de Catanduva, São Paulo. Como eu disse antes aqui, eu tenho várias matérias, vereador, comissão especial na Câmara, apurando irregularidades do hospital lá em São Paulo, vereador repassando R$80 mil porque o hospital enfrenta problemas econômicos, Tribunal de Contas de São Paulo fazendo cobrança do hospital e outras matérias que eu tenho ali. Então, eu entendo que o diretor da Defesa Civil foi chamado para assinar esse contrato, né? E ele vai ter que dizer quem é que chamou, por quê, e como é que não anunciaram aos quatro cantos e a rede hospitalar, a Associação dos Hospitais de Santa Catarina, nós vamos colocar um hospital de campanha, a Associação dos Hospitais quer abraçar, tal. Não fizeram nada disso. E do dia para a noite, um hospital lá do interior de São Paulo descobre que aqui vão fazer e se habilita.
E veio outro que, não sei, deve ter descoberto por engano, e quis atravessar essa situação. Então, é uma situação muito grave. Nós estamos levando a sério, um pouco, falando com, assim, um pouco de ironia, mas é uma situação muito grave o que aconteceu nesse momento, não na Defesa Civil, não na Secretaria da Saúde, mas no governo do Estado de Santa Catarina. E isso tem que ser apurado. Se isso fosse aplicado, como disse o colega Milton, na rede hospitalar, Chapecó se propõe a colocar 60 novos leitos de UTI, 40 em Chapecó, 10 em Maravilha, 10 a mais do que tem, Maravilha tem 10 a mais, Chapecó 40 a mais e São Carlos 10 leitos a mais. Então, a rede hospitalar, o Marieta pode colocar mais 40, o Hospital Santa Inês, em Balneário, pode... Marieta, 60, deputado Maurício. 60? Então, Santa Inês consegue, em um mês, dá para preparar o Santa Inês, que ele está fechado, para mais 40 leitos de UTI. Então, já deu 100 leitos aí, que vão ficar permanentemente para a nossa população à disposição, e não é esse dinheiro jogado fora, porque lá tudo que for de instalação, fio, cabo, divisória, isso aí é tudo dinheiro jogado fora, tudo. E outra coisa, hoje eles colocam nas redes sociais que esse instituto psiquiátrico oferece vaga para enfermeiro, para não sei o quê. O caso de UTI tem que ser pessoa qualificada, com experiência. Não dá para sair pegando aí quem está desempregado, quem saiu ontem de uma estrutura educacional de saúde e de enfermagem. Então, é muito mais grave o problema do que parece, porque essa estrutura ali vai, inclusive, colocar em risco as pessoas que forem levadas para receber o atendimento. Pode ter certeza que, se funcionar, nós vamos ter mais vítima, mais problema do que qualquer estrutura hospitalar do nosso estado. Então, eu acho que o secretário tem que vir mesmo dizer como é que esse hospital, no dia seguinte, já sabia, já estava ali habilitado, pareceu outro querendo atrapalhar e, de repente, tudo isso aconteceu. Então, concordo com o requerimento do deputado Milton e votamos pela aprovação. Temos duas questões. Consulto o autor do requerimento, deputado Milton Obos, se mantém o requerimento para a convocação do secretário da Defesa Civil e também do secretário da Saúde. Senhor presidente, pelas próprias falas e a minha intenção de início é justamente pela ligação dos dois. A Defesa Civil sozinha não faria isso, não teria condições de fazer isso. Então, os dois têm muito a explicar. Né? Então, Vossa Excelência mantém o requerimento da convocação dos dois e é o que nós vamos votar. Isso. Ok. E a outra questão é a questão do horário. A convocação seria amanhã às 14 horas. A deputada Marlene Fengler faz a ponderação de que o tempo pode ser curto, uma vez que nós temos sessão. Temos duas opções. Cancelar a sessão de amanhã e a segunda, transferir o início da sessão para 17 horas. Eu consulto os senhores deputados qual das duas seria a melhor opção. Vamos consultar os senhores... Deputado Marcos Vieira. Deputado? Marcos Vieira. Não entendi, dois falando juntos. Deputado Marcos Vieira, presidente. Antes tinha uma inscrição. Deputado? Deputado Marcos Vieira. Deputado Ivan Nates, antes do deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, é pertinente a fala da deputada Marlene, e eu concordo que, se houver pauta para a sessão da manhã, que ela seja realizada às 17 horas. Mas, se não houver pauta, que seja cancelada. Seja mantida hoje às 17 horas, e se na hora se verificar que não tem pauta, a Vossa Excelência tem o poder de cancelar a reunião. Mas que possamos começar a ouvida do secretário da Defesa Civil e do secretário da Saúde às 14 horas, podendo se estender até às 17 horas. Ok, deputado Ivan Nates, depois eu vou consultar os líderes, o vice-presidente e os líderes pela ordem. Deputado Ivan Nates.
Presidente, só para uma questão de ordem, então, nós aprovamos a convocação dos 2 secretários, é isso? Ainda não votamos, o requerimento está Mas é mantido, isso que eu quero nós estamos decidir votando. primeiro o horário. É isso, nós vamos votar a convocação dos 2. Relativamente à convocação da senhora Janine Silveira... Não há previsão legal, deputado, já informei a Vossa Excelência. Ótimo. Desculpe, senhor presidente. Então, está esclarecido. Muito obrigado. Ok. Deputado Mauro de Nadal, qual a opção? Suspender a sessão de amanhã para que tenhamos mais tempo para a ouvida dos secretários, se for aprovado o requerimento, que pelo indicativo será, ou transferimos a ordem do dia para 17 horas? Minha posição é transferir a ordem do dia para as 17, o secretário às 14 horas. Ótimo. Ok. Deputada Paulinha está ausente. Deputado Vampiro. Deputado Sargento Lima. Ordem do dia às 17 horas aí e ouvimos o secretário às 14, sem problema. Ok. Deputado Kennedy Nunes. Ordem do dia às 17 e a ouvir o secretário às 14. Deputado Fabiano. Concordo. Ordem do dia 17. Deputado Ivan Nats. Também concordo, senhor presidente. Deputado João Amin. Concordo, presidente. Deputado Rodrigo Minuto. De acordo com a proposta. Deputado Marcos Vieira já se manifestou. Deputado Nazareno Martins. Concordo, senhor presidente, para 17 horas, sessão ordinária. Deputado Sérgio Mota. Também concordo, Vossa Excelência, de 14 horas secretária, 17 horas do dia. Deputado Bruno Souza. E deputado Jair Mioto. Vai embora, Bruno. A concordância, senhor presidente, 14 horas e 17 horas a sessão. Então fica decidido que a ordem do dia... Caro Preso, 17 horas. Deputado Vicente Caro Preso, já havia manifestação do líder do PSDB, mas também o deputado Vicente Caro Preso concorda. Havendo, então, acordo e a concordância de todos os senhores deputados representados pelos líderes, então, a ordem do dia de amanhã a sessão será às 17 horas e a convocação, caso aprovado o requerimento, será às 14 horas. Em votação, o requerimento de número 312, deputado Milton Obros, que convoca o secretário de Estado da Saúde e da Defesa Civil para amanhã, às 14 horas. Deputados que aprovam deixam de se manifestar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Então, amanhã, às 14 horas, a presidência abre a sessão especial de convocação e passa a presidência para o autor, deputado Milton Obros. E às 17 horas, nós teremos a ordem do dia com as matérias que estiverem prontas para votação amanhã. Dando sequência à ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra antes pela ordem, deputado Milton Obros. Milton Obros. Só para consultar todos os colegas e também com a aquiescência dos membros da Comissão de Defesa Civil, Coronel Mocelin, deputado Kennedy, deputado Fabiano, deputado Gera, deputado Volney, deputado Nazareno, se nós podemos fazer amanhã nos mesmos moldes que fizemos hoje. Então, pelo sucesso que teve a reunião hoje, fazemos da mesma condução como fizemos hoje, com os líderes de todas as bancadas, colhendo as perguntas para serem feitas e fazemos mais ou menos no mesmo formato. Só saber se... Ok, senhores líderes, todo mundo de acordo com a proposta do deputado Milton Obros? Realmente a condução do deputado Neudi Sareta hoje merece os nossos cumprimentos, foi bastante produtiva, com um pouco de carência de horário, consertado para a reunião de amanhã, por sugestão e acatada por todos, da deputada Marlene Fengler. Então, os líderes concordam com a proposição do deputado Milton Obros. Pedidos de informação. Pedido de informação de número 161, deputado Felipe Estevão, secretário de Estado da Educação, informações acerca do cronograma estipulado sobre a Bolsa Estudantil, artigo 170. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 162, deputado Felipe Estevão, secretário da Saúde, informações acerca da aquisição de equipamentos para o combate ao coronavírus. Discussão, votação, aprovado.
163, deputado Sérgio Mota, solicita ao secretário da Saúde informações acerca da disponibilidade de leitos de UTI no Estado. Discussão, votação, aprovado. 164, deputado Milton Obros, ao Departamento Estadual de Trânsito, informações acerca do atendimento presencial aos cidadãos. Discussão, votação, aprovado. Moções. Deputado Valdir Cobalcini, número 95, cumprimentando a empresa Sul Brasil pela doação de jalecos e máscaras. Discussão, votação, aprovada a moção. 96, deputado Valdir Cobalcini, cumprimenta a empresa Dami também pela doação de equipamentos hospitalares. Discussão, votação, aprovada. Moção número 97, deputado Valdir Cobalcini, cumprimenta a empresa Daniela Tombini, também pela doação de jalecos e máscaras. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção de número 99, deputado Ismael, cumprimento o secretário de Estado da Saúde pelos profissionais da saúde que atuam no combate à pandemia da Covid-19. Discussão, votação, aprovado. Moção de número 100, deputado Sérgio Mota, apelando ao governo federal pela isenção de cobrança da tarifa de pedágio aos veículos comerciais de carga nas rodovias federais. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção número 101, deputado Ricardo Alba, apela ao governador do Estado para que autorize o funcionamento das academias de ginástica no Estado de Santa Catarina. Discussão, votação. Presidente. Deputada Luciana. Eu só quero fazer uma declaração de voto na 101, 102, 103 e 104, que ambas tratam basicamente de conteúdos semelhantes, que é com relação à liberação das academias, bares, lanchonetes, restaurantes e também cultos e missas, e depois repete a questão das atividades físicas. Eu fiz, inclusive, hoje uma boa conversa com o deputado Mioto, justamente nessa preocupação dos cultos religiosos, da abertura dos templos, e me parece que foi construída uma emenda substitutiva ao seu projeto de lei, uma emenda muito bem fundamentada, inclusive, né? E amanhã a gente vai tratar disso na Comissão de Finanças, mas tanto as academias quanto as demais atividades que estão nessas 4 moções, como eu não consegui ter acesso ao conteúdo todo das moções, eu quero me manifestar de que a gente tem que ter uma preocupação de que, de fato, o comitê, né, e as orientações sanitárias sejam respeitadas. Então, quero apenas fazer essa manifestação, que fique o registro, para a gente não correr o risco de também a Assembleia não respeitar. Eu sei que os colegas não têm essa preocupação, mas eu quero que conste esse registro em função de que são atividades fundamentais, mas a gente precisa olhar para aquilo que a OMS e as orientações dos cientistas e vigilância sanitária e autoridades sanitárias do Estado têm orientado. Inclusive, hoje, na fala de vários deputados, me chamou a atenção que vários fizeram questionamentos ao secretário. Quem está decidindo sobre essas medidas? Então, os deputados não estão negando isso, mas querem também ter ciência de quais são os critérios que está se utilizando para uma medida ou para outra. É só isso, presidente. Feito o registro, deputada Questão de ordem, senhor presidente. Carminato. Questão de ordem, deputado Jair Mioto. Senhor presidente, na mesma linha das colocações da deputada Carminati com relação a todos esses setores, e também agradecer o empenho dos deputados da Comissão de Constituição e Justiça, que aprovaram por unanimidade a reconhecimento de atividade essencial a atividades religiosas, e construímos a diversas mãos, senhor presidente, um projeto que vai ser votado amanhã, cuja relatoria é do deputado Fernando Krelin, e conversamos inclusive com juristas, conversei com todos os deputados membros da Comissão de Finanças para que haja um consenso desta casa, e uma segurança também, como afirmou a deputada Luciane Carminati, de que será construído algo em consenso com a Secretaria de Saúde, que, repito, até agora não fez absolutamente nenhuma portaria, nenhum protocolo com relação às igrejas. E, é claro, muitos estados, hoje de manhã conversei com autoridades do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais, para ver como os estados estavam tratando essas questões das atividades religiosas,
e trouxe isso na reunião com o secretário de Saúde, mas para deixar todos os deputados seguros para essa possibilidade de votação, tendo a possibilidade amanhã à tarde, conversei com Vossa Excelência, senhor presidente, conversei com o deputado Romildo Titon também, para a Comissão de Justiça poder também dar o seu parecer a essa emenda, que contempla o que seria um pensamento uniforme de todos os deputados com quem conversei. Então, deputados seguros que, através disso, nós vamos construir um protocolo, não é nada arbitrário, não é nada unilateral, mas um protocolo seguro com a Secretaria de Saúde, que até agora não atendeu sequer um dos nossos pleitos, nem sequer uma portaria básica para o que se pode hoje com relação às atividades religiosas, com muita responsabilidade, com distanciamento, com todos os critérios construídos, então, a partir desse relacionamento que queremos realizar com o governo do Estado. Muito obrigado. Ok, deputado Mioto. Em relação à moção de 101, fica registrada a manifestação da deputada Luciane Carminati. Para discutir a moção 102. Deputado Fernando. Alba, apelando ao governador do Estado que autoriza o funcionamento de bares e lanchonetes e restaurantes de atendimento ao público interno em Santa Catarina. Discussão, votação aprovada com a manifestação da deputada Luciane Carminati. Tem a palavra o deputado pela ordem, deputado Sargento Lima. Paulo Esse também, presidente. Fernando Grelling também, presidente. Para discutir a moção, deputado Sargento Lima. Paulo Esse, eu ir? Deputado Fernando Grelling. Não pedi a palavra não, presidente. Não, então tem a palavra o deputado Paulo Esse para discutir a moção 102. Deputado Fernando, presidente. Está inscrito, deputado Fernando Grelling. Ok. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, em relação a tanto as moções 101, 102, 103, 104, na esteira da deputada Luciane Carminati, quero confessar a todos que eu me sinto absurdamente sem condições de opinar, de votar favorável a moções dessa natureza. Eu sempre tenho dito, nesse momento de calamidade, que, especialmente aqui nós, do Vale do Itajaí, que sempre quando acontece uma catástrofe, qual é a autoridade que a gente presta atenção? Quando o rádio, a TV, anuncia que vai falar o dirigente da Defesa Civil, todo mundo presta atenção naquilo que ele está falando e segue aquilo que ele está falando, porque ela é a autoridade técnica, a Defesa Civil é a autoridade técnica. Nesse momento da pandemia, que autoridade nós estamos seguindo? Abertura de um restaurante, abertura de uma academia. Olha, tenho muitos amigos donos de restaurantes, de academia, frequento academia, enfim, né? Todas essas atividades que estão sendo propostas aí. Mas será que nós temos autoridade para decidir, assim, de uma maneira política, algo dessa natureza? É fundamental que, nesse instante, a gente dê ouvido para as autoridades sanitárias. Eu acho que a gente está prestando, assim, em termos de Brasil, nesse momento, as autoridades, a gente está prestando, em termos da política, um desserviço à população. Porque um comando aponta numa direção, o outro comando aponta em outra direção, e a população, ela fica totalmente perdida e insegura em relação àquilo que vai fazer no dia a dia. Então, é fundamental que a gente tenha uma orientação, e nesse momento, a orientação tem que ser uma orientação técnica, no meu ponto de vista, né? Então, me sinto totalmente desconfortável para votar moções dessa natureza. Em todas elas, senhor presidente, eu gostaria de me abster da votação. Muito obrigado. Ok, deputado Fernando Grelling tem a palavra. Então, muito boa tarde, presidente, muito obrigado. Então, eu estou muito seguro para votar, presidente, essas moções, justamente porque eu faço parte da área técnica, sou técnico nesse assunto de atividade física, principalmente, e exercício físico. Digo para o senhor que o governo está cometendo um equívoco muito grande na questão de estar destruindo a saúde com o intuito de salvá-la. Ele está cometendo esse equívoco, ele se desequilibra. Hoje, no mundo, 70% das pessoas estão obesas. 70% dos casos no Reino Unido de pessoas que faleceram, morreram pelo Covid-19, são pessoas obesas. No Brasil, mais de 90% dos casos de mortes são com pessoas com doenças pré-existentes. E o que faz com que essas pessoas diminuam os riscos de doenças pré-existentes? O exercício físico, a atividade física, regular, de uma prática aí saudável 2 a 3 vezes por semana, mas os critérios a serem
trabalhar, porque eu também tenho essa visão de responsabilidade social. Só que os critérios, infelizmente, o Conselho Regional de Educação Física, mais da área, fiz o ofício técnico e científico do meu gabinete, mandei para a Casa Civil, infelizmente, analisou, fez a portaria. Teve talvez alguém lá no meio e disse, fecha que é perigoso propagar o vírus. A propagação do vírus talvez seja muito menor do que futuramente nós não termos atividade física para essas pessoas. Os riscos, as mortes serão enormes através disso. E gostaria só de fazer o apelo que todos os deputados tivessem nessa mesma linha, que especificações técnicas junto à vigilância sanitária serão tomadas, já estão nos cadastros aí do Conselho Regional de Educação Física, para que a gente consiga, de uma maneira seletiva também, diminuindo a capacidade de atendimento desses complexos esportivos, dos profissionais da área, para que realmente as pessoas tenham saúde. Esse equívoco de salvar a saúde, tirando a possibilidade das pessoas praticarem atividade física, é um equívoco muito grande do governo do Estado. Ok. Senhor presidente, pela ordem. Tem a palavra pela ordem. Deputado Alba. Deputado Ricardo Alba. Senhor presidente, respeito a opinião dos colegas que pensam de forma contrária, né? Mas justamente a moção é no sentido de fazer com que o governo ouça o Conselho Regional de Educação Física. As academias estão aí para prestar um serviço de saúde, né? Mas num momento importante para a população. E ninguém está pedindo que elas reabram no modelo de atendimento ao público anterior à pandemia, mas que os especialistas da área sejam ouvidos, que o Conselho Regional de Educação Física seja ouvido, que possa se atender 20%, 30%, 40% de forma segura, segundo critérios técnicos e segundo o respeito necessário às normas sanitárias. É isso que a gente está pedindo na moção, que o governo se abra ao diálogo com as academias, ouvindo o Conselho Regional de Educação Física. Obrigado, senhor presidente. Encerrada então a votação, moção 102. Deputados que aprovam permanecem como se encontram, aprovado com a manifestação da deputada Luciane e com a abstenção do deputado Paulo Essel. A presidência retifica a votação da moção 101 e registra também a abstenção do deputado Paulo Essel. Moção de número 103. Alguém pediu a palavra pela ordem antes? Não, só era eu, deputado presidente, o deputado Kennedy. Até para dizer, com relação, estava ouvindo aí o que o deputado Paulo Essel fala, deputado, a informação que nós recebemos de forma oficial é que a decisão que o governador teve de não deixar as academias abrirem foi um vídeo que passaram para ele de um artigo que sequer foi postado em revista científica, onde diz que nas academias a transmissão pode chegar a 40 metros. Então, quando se tem... Inclusive, o deputado Cobalcini saiu do grupo porque isso não tinha sido tratado lá. Então, eu concordo quando Vossa Excelência fala com relação às posições, mas também o governo tem que dizer aonde está se baseando com algumas coisas que dê segurança à comunidade. Obrigado, presidente. Moção de número 103, deputado Ricardo Alba. Apela ao governador do Estado para que autorize a realização de missas e cultos religiosos com a presença de público de forma restritiva em Santa Catarina. Discussão, votação, aprovado com a manifestação da deputada Luciane Carminato e com a abstenção do deputado Paulo Essel. Moção de número 104, deputado Fernando Krelin. Apela ao governador a autorização para o retorno das atividades de forma condicionada em estabelecimentos prestadores de serviços voltados às práticas e atividade física e exercício físico durante a vigência das medidas restritivas. Discussão, votação, aprovado. Aprovada a moção com a manifestação da deputada Luciane e com a abstenção do deputado Paulo Essel. Senhor presidente. A palavra pela ordem, deputado Altair. Isso, eu quero me ater às palavras aqui do deputado Fernando Krelin, que é um especialista no assunto. As academias não estão pedindo nada mais do que a oportunidade de poder trabalhar, respeitando essa autoridade sanitária. A depressão é uma das principais doenças de ficar em casa, ficar isolado. E a atividade física é uma das atividades recomendadas exatamente também no tratamento da depressão. Por isso, eu apoio de forma forte esse pedido, porque as academias prestam um serviço de saúde e é relevante
para a sociedade catarinense, senhor presidente. Registrada a manifestação do deputado Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Deputado Gessé Lopes. Deputado Gessé Lopes. Bom, presidente, eu quero só me manifestar aqui porque eu sou um grande amante dos esportes também, pratico desde os 7 anos, faço musculação há mais de 15 anos e eu conheço a realidade das academias e do tipo de higiene que precisa ser feito e todas as formas que se pode ser feito para, de fato, não propagar o vírus dentro de uma academia. A gente vê aglomeros de várias formas em outros, como o mercado. Outro dia eu estava num açougue e eu cheguei a bater foto, porque o aglomero no açougue é maior do que qualquer aparelho de academia pode causar dentro de uma academia. Então, é difícil de tu fazer o controle disso em muitos setores que já estão funcionando, inclusive dentro de uma academia. Mas o que pega ali é que a gente não pode estar ouvindo aqui apenas o setor técnico, como o deputado ali ressaltou, porque isso a pandemia ela é um fator multifuncional, vamos dizer assim, multifatorial, porque são vários especialistas que precisam dar sua opinião. E geralmente na mídia e os nossos governantes têm apenas ouvido os infectologistas, mas tem que ouvir os gestores públicos, economia, psicologia, envolve vários outros setores técnicos que não são ouvidos. As academias elas estão aí para serem abertas só final de maio. Para quem pratica esporte como eu, e inclusive já fui professor, eu sei que no inverno, a gente sabe que no inverno existe uma baixa muito grande, assim de 20%, 30% na demanda dos alunos. Aí tu imagina, as academias que já estão fechadas agora, só vão abrir final de maio, entra junho, julho, inverno, já vai ter uma queda, só vai voltar em agosto. Isso se os clientes tiverem dinheiro para voltar. Então, tu vê a situação que eles se encontram. E eu não estou pensando só nas pessoas que praticam, como é importante, como ressaltou o Fernando Krellin, a importância de se praticar esporte. E sim as academias como empresa. Olha só como eles estão prejudicados com a situação deles. Abrir agora só em maio, em pleno mês e em plena estação, onde já existe uma queda natural dos clientes e sem a renda já dos meses anteriores, e só vai conseguir se restabelecer, começar em agosto, que é o mês natural das pessoas retomarem as atividades, ainda assim se eles tiverem dinheiro. Então, eu vejo como mais do que essencial o esporte, mas também para o empresário, dono de uma academia, que geralmente paga um aluguel absurdo pelo tamanho do local que eles precisam comportar a sua estrutura. Então, a gente precisa, assim, ver maneiras mais drásticas, como, por exemplo, a minha revogação desse decreto governador, para a gente voltar o mais rápido possível com essas atividades, sem negligenciar os cuidados que precisam ter, mas sim ouvi-los para que a gente possa retomar essas atividades o mais rápido possível. Meu voto favorável à moção. Acolhida a manifestação do deputado Gessé Lopes. Deputado Maurício, presidente. Deputado Maurício e deputado? Vicente Caro Preso, por favor. Deputado Vicente Caro Preso. Deputado Maurício tem a palavra. Com a paciência de Vossa Excelência, pela ordem, eu gostaria de me irmanar nessas manifestações, porque eu também já fui vice-campeão estadual de amadores jogando futebol e gosto do esporte. O deputado Fernando aí é o representante dessa categoria, mas eu vejo como muito importante. Eu recebi de Xanxerê, Chapecó, São Miguel, de Penha, o meu amigo Pablo Stirmer, a academia, eles poderiam liberar para atender um aluno por hora. Ele tem 2 professores que ajudam ele. Ele vai ter que, como tem aluguel, tem luz, tem os professores, daqui a pouco vai gerar o desemprego. Então, Santa Catarina, que era um estado para sair com a sua economia um pouco arranhada dessa crise, que era para sair com todas a parte econômica funcionando, com a saúde, com o menor número de contaminados, infelizmente,
as ações governamentais têm prejudicado muito tudo isso. Hoje, na audiência com o secretário da Saúde, um dos itens, Fernando, que eu levantei foi das academias e restaurantes, por causa desses pedidos que eu tenho recebido. É um local que usa um aparelho por pessoa, normalmente, é um local que já tem um álcool e gel e uma toalhinha para passar a cada instante. Então, é um local que se mantém permanentemente higienizado e que nós temos, sim, que abraçar essa causa. O governo tem que rever e autorizar de imediato. Pode ser um aluno por professor, por horário lá, pronto, já resolve. Já eles conseguem se manter e não vão enfrentar com tanta gravidade econômica essa questão. Obrigado, presidente. Devidamente irmanado, o deputado Maurício Scudilar, que tem a palavra o deputado Vicente Caro Preso. Senhor presidente, senhores deputados, eu fui convidado a partir da semana passada para ser um dos, vamos dizer assim, moderadores dos debates que acontecem no GRAC, que é um grupo, que é um local, uma instância consultiva, não é deliberativa a respeito dessas portarias que são baixadas pelo governo. Então, nós temos recebido, tanto eu como o Mocelin, que representamos a Assembleia, temos recebido inúmeros pedidos para flexibilização das academias. Algumas situações que nos vêm. Mas os profissionais liberais, por exemplo, clínicas de fisioterapia, estão fazendo pilates. Eles podem, e foram liberados como profissionais liberais. Ou seja, é a mesma atividade do que se faz dentro de uma academia, com algumas diferenças, né? Eu julgo importante a manutenção da atividade física das pessoas, ressalvadas as dificuldades, porque, assim, qual é o problema da atividade física? Você respira mais fundo, você transpira e você tem a chance de propagar, se você tiver o vírus, mais intensamente. Essa é a razão técnica de que se baseiam os técnicos da saúde para dizer que a atividade, principalmente em ambiente fechado de academias, é muito mais arriscada no tocante ao contágio. Mas eu acho que nós devemos encontrar uma saída para que essas estruturas elas não parem 100%. Mesmo porque, como eu disse, outras atividades congêneres, parecidas, por exemplo, como academias ou locais onde se faz o Pilates, atuam e são liberadas. Então, eu acho que esse é o tipo do exemplo que nós temos que seguir para fazer com que as academias voltem a trabalhar e se mantenham, pelo menos, no 0 a 0. Deputado Mocelin. Acolhida a manifestação do deputado Vicente Caro Preso, tem a palavra o deputado, pela ordem, o deputado Mocelin. Uma boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Quero corroborar as palavras do doutor Vicente Caro Preso, do Fernando Creme. Eu estou desde domingo recebendo inúmeras demandas, levamos para o GRAC, discutimos hoje, aí, o deputado Vicente Caro Preso, tivemos uma reunião com vários profissionais de educação física, com o secretário da Casa Civil, e eles levavam essas demandas que hoje tem das academias, que a maioria das pessoas que estão entrando em óbito são pessoas obesas ou com problemas de saúde, e as academias fariam com que as pessoas tivessem mais saúde. Então, acho que é uma das defesas, e logicamente tendo os cuidados necessários, todos os protocolos exigidos para que não haja contaminação. Eu também sou favorável à abertura das academias. Acolhida a manifestação do deputado Mocelin, a presidência comunica que defere na forma do regimento os seguintes requerimentos, de número 290, 291, 292, 293, 294, 295 a 299, 300 a 304, 305 a 309, 310 e 311.
A presidência comunica ainda que será encaminhada aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações: de número 418 a 421, de número 422 a 425, 426 a 429, de números 430 a 434, de número 435 a 438, indicações de número 439 a 443, indicações de número 444 a 447, 448 a 451, indicações de número 452 a 456, indicações de número 457 a 461 e ainda a indicação de número 462 e 463. Não há mais matéria a deliberar na ordem do dia. Ordem, presidente. A presidência abre a palavra aos senhores deputados. Tem a palavra o deputado Márcio Machado. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar Vossa Excelência, estender às deputadas, deputados. Quero ressaltar, senhor presidente, esse disparate dos 76,9 milhões de reais para esse hospital de campanha em Itajaí, uma vez que eu quero ressaltar que a nova ala do Hospital Geral e Maternidade Teresa Ramos em Lages foi aplicado 86 milhões na nova estrutura, no qual possibilitará 93 leitos eletivos, mais de 30 leitos na UTI. Sendo que esse hospital de campanha, além de 76,9 milhões, por mês terá um custo de 9 milhões e 800 mil, totalizando em 6 meses 135 milhões de reais. O que a gente não consegue compreender é que 2 horas o secretário estadual de saúde, o secretário Elton, ele só enrolou, ele não foi incisivo. E continuar com esta licitação do Mahatma Gandhi é uma afronta a toda a sociedade de Santa Catarina. Todos os poderes fizeram a sua parte, destinando recursos, nós estamos economizando, nós estamos fazendo cada um o seu dever de casa para, de repente, do nada, em menos de 24 horas, um hospital lá de São Paulo, esse Mahatma Gandhi, custando uma fortuna, e que realmente a gente está desacreditado com essa ação desarmônica do governo do Estado. Só quero me posicionar também, para não me alongar, senhor presidente, a questão das academias. De fato, nós precisamos que o governo dê uma explicação e seja plausível. Aqui eu quero mandar um abraço para o Johnny Gonçalves, da Copa Fitness, o Leives, da Academia Leives Team, o Fernando, todos aqui de Lages que entraram em contato, mostraram por A mais B que é possível sim abrir academia com responsabilidade para que as pessoas possam ter a prática do exercício de forma saudável. Então, seria essa a minha contribuição na noite de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a palavra livre. Senhor presidente. Não havendo. Deputado Milton Obos. Senhor presidente, só para concluir, parabenizá-lo pela condução, cumprimentar todos os colegas e dividir um pensamento com todos vocês. Nós somos um estado de um povo ordeiro, né? A maioria das atividades foram flexibilizadas para funcionar depois de praticamente um mês parado e com o prejuízo e a morte de milhares de CNPJs e de milhares de empregos perdidos que vão ficar doentes. E nós temos que ter coragem de começar a conviver com o vírus. Nós ainda estamos, depois de quase um mês fechados, enclausurados, com 210 municípios sem ter um caso sequer. Já existe um distanciamento social natural no estado de Santa Catarina. E nós estamos acabando com a economia e com a saúde do povo. Dá sim para abrir os restaurantes com critérios, dá sim para abrir as academias com critérios, dá sim para ter o transporte público para esses milhares que estão autorizados a trabalhar e que não têm como ir para o trabalho, com critério. Dá sim para nós podermos fazer com que as academias funcionem. Claro que dá, gente. Nós temos que ter coragem de enfrentar isso que está posto, mas com critérios. Por isso que foram feitos
protocolos lá na Defesa Civil e que não são cumpridos, infelizmente, essas são indagações que nós vamos fazer amanhã, por que da prevaricação de não cumprir os protocolos. Talvez nós tivéssemos que estar parando lá em final de abril e já paramos um mês em matéria de economia e não vamos poder parar mais. Daí sim a coisa vai ficar difícil. Então, gente, eu recebi, presidente, um telefonema hoje de um proprietário de banda. Olha só como a coisa é. Nós temos mais de 300 bandas no estado de Santa Catarina. Até fiz uma indicação aí ao governador para que veja alguma coisa com relação a isso. São mais de 4.500 pessoas que estão há meses parados e vão ficar meses parados e não tem o que fazer. Eles vivem disso, são profissionais disso, né? Então, cada coisinha que a gente mexe, nós estamos matando um setor econômico harmônico que sempre funcionou bem em Santa Catarina. Olha, eu disse esses dias, fiz um vídeo aqui de dentro da minha fábrica. Nós ainda estamos parados, gente. Não tinham proibido as indústrias pararem. Nós estamos 30 dias parados. Já demitimos gente. Já fizemos redução de jornada de trabalho. E nós não temos data para começar a trabalhar porque não temos mais pedido. Então, o remédio está sendo muito maior do que a doença. E nós, parlamentares, temos que ter coragem de ajudar a enfrentar isso com muita responsabilidade e respeito a essa pandemia. Mas o governo de Santa Catarina tem se demonstrado que tem agido por pesquisa de opinião pública e não pela técnica, infelizmente. E o hospital de campanha é mais uma coisa que soa bem nos ouvidos do povo, porque tecnicamente é inviável fazer um hospital de campanha com 100 leitos de UTI, sem nenhum leito de retaguarda para entrar e sair pacientes. Então, gente, vamos nos irmanar para a gente ajudar a consertar Santa Catarina, porque do jeito que está indo nós vamos pro buraco. Era isso, senhor presidente. Desculpa o desabafo. Deputado Sargento Lima, senhor. Tem a palavra ainda pela ordem, deputado Sargento Lima. Senhor presidente, senhores deputados, como bem disse o deputado Milton, para reflexão. Nós aqui em Joinville, ontem o comércio aberto, transitei pelo centro da minha cidade, que tristeza em ver os comércios todos fechados, porque não tinha opção de pegar um ônibus lá no bairro dele e vir até a região central. Tivemos ontem também reunião juntamente com o deputado Kennedy Nunes e o deputado Fernando Crelli, com os profissionais da área de educação física aqui, proprietários de academia, proprietários de clubes, de esporte. A situação é desesperadora, né? Quando a gente insiste em tocar nesse assunto, a gente tenta fugir daquela máxima que diz que isso está se transformando numa batalha política, mas realmente está sendo. Realmente está sendo mesmo. Essa necessidade em provar de que as coisas vão caminhar para um terreno horrível, que nós temos a aproximação de um apocalipse zumbi que vai destruir o planeta em alguns meses aí. Isso é uma atitude tão covarde que a gente vê dia a dia a opinião das pessoas mudando ao ponto que a água vai chegando próximo do nariz em que elas estão ali, né? Quando a gente assiste a televisão e vê alguém fazendo assim, olha, agora dicas de como você cuidar do seu pet dentro do seu apartamento durante o isolamento social. Pelo amor de Deus, em que mundo essas pessoas vivem? Em que mundo essas pessoas vivem? Querendo ensinar a criança a fazer massinha com farinha de trigo. Tem pessoas que nesse exato momento, se tivesse a farinha de trigo dentro de casa, e nós estamos levando, né, através de ações sociais aqui que nós estamos construindo, comida para as pessoas mesmo, pessoas que perderam a sua vaga de emprego, desempregados de verdade, pessoas que estão desesperadas. E uma grande realidade que a gente encontra, ninguém está preocupado com possíveis apoios que mais tarde o governo vai estender, né? E ninguém está preocupado com essas ajudas que estão vindo. As pessoas estão preocupadas de verdade mesmo em voltar a trabalhar. Santa Catarina é um estado diferenciado dentro disso, né? A nossa cidade aqui é uma cidade que a gente recebeu migrantes de todas as cidades do estado de Santa Catarina. O que menos tem em Joinville é joinvilense. As pessoas vêm aqui para trabalhar de verdade mesmo, conseguir sua vaga de emprego. E esse sofrimento está explícito no rosto das pessoas, por onde quer que você vá, né? E como eu disse, não se transformar isso numa guerra política, mas ela é realmente, verdadeiramente uma guerra política que nós estamos vivendo agora. Você tem que provar que a coisa vai acontecer de errado.
Parece que se solta foguetes quando alguém morre pelo coronavírus e é confirmada uma morte. Só faltam falar assim, ó, olha aí como o nosso plano deu certo, olha como nós temos realmente a razão. Ninguém fala mais disso. São 570 casos de pessoas com dengue somente aqui em Joinville. São pessoas que estão morrendo das mais diversas moléstias que tem, e nós vamos ter que aprender a conviver com esse vírus, o Covid-19, como a gente aprendeu a viver com todas as outras doenças. Nós vamos ter que aprender a viver, inclusive, com o desmazelo, né? Com a saúde pública, que nós já aprendemos a viver com esse desmazelo em todas as outras administrações. Então, não é uma coisa exclusiva desse governo que está acontecendo agora, é uma coisa que já vem se acumulando ao longo dos anos, e, de verdade, a gente tem que falar se realmente existe uma guerra política atrás disso, né? Que tem que se provar que está certo a todo custo, né? Nós estamos, daí sim nós estamos em maus lençóis. É um desabafo meu, em nome das pessoas, e ontem profissionais que vêm cochichar no ouvido da gente assim, olha, eu estou aqui na reunião, Lima, mas pô, eu vim de carona nessa reunião aqui, porque eu não tenho dinheiro para gasolina. Estou falando dos profissionais de educação física, sabe? Parou. Pessoas ligam para a gente constantemente. Esse distanciamento, esse abismo que existe entre o parlamento e o governo do Estado, esse abismo que existia entre a sociedade e o parlamento, ele foi diminuído pelas redes sociais, diminuído pelo contato físico que nós temos com as pessoas que nos conhecem, mas está cada vez mais longe o governo do Estado para poder ter noção sobre isso. Pelo amor de Deus, não me faça mais campanhas mostrando como você tem de distrair o seu pet dentro de casa. Pelo amor de Deus, isso é uma ofensa para as pessoas que estão passando fome. Uma ofensa mesmo. Isso é um tapa na cara da sociedade. É mais um desabafo desse deputado aqui. Agradeço a paciência do nosso presidente, que é sempre tão paciencioso, né, para tudo ali, mas, para falar bem a verdade, isso já está enchendo o saco. Isso já deu. Sabe? Isso já acabou. Ou nós voltamos agora a se comportar como adultos de verdade e encarar esse problema como adultos, ou a gente vai ficar fantasiando uma situação inexistente até quando? O vírus está aí, vamos ter que conviver com ele como a gente conviveu com todos os outros milhares de vírus que existem. Com cuidado, com um asseio, limpando as mãos, utilizando máscaras, né? Mas vamos dar uma chance das pessoas respirarem, o ar do dia de amanhã. Sem trabalho não existe futuro, não existe dia de amanhã. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Jair Mioto. Palavra livre, deputado Jair Mioto. Senhor presidente, agradeço a compreensão de Vossa Excelência. Apenas para registrar que essa questão do hospital em Itajaí, eu acho muito prudente o requerimento do deputado Milton Obos. Realmente, Santa Catarina precisa a Assembleia se posicionar com relação a isso, o governo tem que dar as devidas explicações. Também dizer, senhor presidente, que, como citou o deputado Lima, nós temos que aprender a conviver com essa situação, com todo rigor nas precauções, mas temos que ter protocolos para essas retomadas. E, por fim, indago a Vossa Excelência, senhor presidente, uma vez que amanhã, na Comissão de Finanças, será apreciado o substitutivo global do projeto do reconhecimento das igrejas, se posso disponibilizá-lo no grupo dos deputados para que todos possam tomar conhecimento ainda no dia de hoje. Se a matéria for aprovada na Comissão de Finanças, está apta a vir a plenário. Amanhã a presidência coloca na ordem do dia às 17 horas. Esse comunicado vale para Vossa Excelência, para o deputado Sérgio Mota, para o deputado Kennedy Nunes e para o deputado Ismael dos Santos. Agradeço, senhor presidente. Vou disponibilizar o substitutivo global nesse momento no grupo dos deputados para que todos tenham conhecimento. Muito obrigado. Palavra ainda livre. Não havendo mais quem queira se manifestar, a presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra amanhã para as 17 horas, conforme entendimento com os senhores líderes, na tarde de hoje. Quero, antes de encerrar a presente sessão, manifestar novamente os meus agradecimentos ao deputado Neudi Sareta, que conduziu tão bem a sessão especial de hoje à tarde, que da parte dele, se os deputados não se satisfizeram com as manifestações do secretário, evidentemente que não foi nem pela condução, né,
e nem pela participação de todos os senhores deputados. Então, quero enaltecer aqui a participação do deputado Neudir Sareta. Amanhã, conforme já deliberado pelo Colégio de Líderes, consultados que foram, o modelo será o mesmo adotado pelo deputado Neudir Sareta, com sucesso na tarde de hoje, e a sessão será aberta por este presidente e depois conduzida pelo autor do requerimento, deputado Milton Alves. A sessão especial de convocação do secretário de Estado da Saúde e do secretário da Defesa Civil será às 14 horas, também virtual, como tem sido as sessões. Muito obrigado às senhoras deputadas, muito obrigado, senhores deputados. Está encerrada a presente sessão. Sagremos um hino de estrelas e flores, num canto sublime de glórias e luz, as festas que os livres, frementes de ardores, se relembram nas terras gigantes da cruz. Quebram-se férreas cadeias, rojam algemas no chão. Do povo nas epopeias fuja a luz da redenção. Quebram-se férreas cadeias, rojam algemas no chão. Do povo nas epopeias fuja a luz da redenção. O povo que é grande, mas não vingativo, que nunca a justiça e o direito calcou, com flores e festas deu vida ao cativo, com festas e flores o trono esmagou. Quebrou-se algemado escravo, e nesta grande nação é cada homem um bravo, cada bravo um cidadão. Quebrou-se algemado escravo, e nesta grande nação é cada homem um bravo, cada bravo um cidadão.